Bom, pessoal, esse aí é o caderno de apoio, tá? É com ele que nós vamos trabalhar do avante. Da agora para frente, nós vamos trabalhar com esse caderno aí, tá? Beleza? Então, é claro que é um livro, né? Todo livro tem as considerações a serem feitas, né? Editor e tal. Aqui nós temos aqui um recado do Gerando Rodrigues, que é o secretário de Educação da Bahia. Na unidade 1, gente, que nós vamos começar a trabalhar, nós vamos tratar do tempo e espaço, tá? Que vocês podem ver aqui, tá certo? Bom, continuando, nós vamos entrar nesse tema aqui, ó. Primeiro tema que nós vamos estudar nesse caderno, pessoal, peraí, deixa eu acertar aqui, é a busca pela sabedoria em diferentes culturas, tá ok? Bom, o mundo, gente, é cheio de culturas diferentes, diversificadas, tá? Cada povo tem uma cultura diferente, né? A cultura do Brasil, por exemplo, é muito diferente da cultura argentina e por aí vai, tá? Então nós temos a cultura dos árabes, a cultura dos chineses, dos japoneses, tá certo? Cultura dos índios brasileiros, cultura dos índios americanos, né? Dos esquimós, então por aí, né? A gente pode deduzir que existe uma diversidade de culturas aí pelo mundo, tá certo? Então a ideia desse capítulo aí, né? É isso aí, a gente entender um pouco essas culturas, tá certo? Então eu vou rodar um pouco aqui mais para frente para a gente estar dando uma olhada, tá? Gente, presta atenção. Esse caderno ele é dividido em trilhas. Trilhas, gente, nada mais é que capítulos, tá certo? Então nós vamos ver essa unidade, nós vamos ver esse tema aqui, a busca pela sabedoria em diferentes culturas. Gente, presta atenção, filosofia é uma busca constante de sabedoria, tá certo? E o que isso tem a ver com a filosofia? Gente, tem muito a ver porque a filosofia ela tenta explicar, né, através do lógico, da razão, uma série de coisas mundanas. E essa sabedoria em diferentes culturas é uma coisa que precisa ser explicada, detalhada, tá? A gente deve entender por que o ser humano se comporta de maneiras diferentes, em mundos diferentes, apesar de viver no mesmo planeta, tá certo? Então preste atenção, gente, a primeira parte da trilha é o ponto de encontro. Vocês vão ler esse ponto de encontro aqui, nada mais é do que uma apresentação, tá? Do caderno aí, nada mais que isso, tá? Vocês podem ler tranquilo, não tem pressa, tá? Bom, o tópico 2, botando o pé na estrada, aí vem alguns questionamentos que nós devemos refletir sobre eles. Por exemplo, você sabe o que é pluralidade de conhecimentos? Sabe como surgiu a filosofia? Já imaginou filosofar com os seus colegas ou com as colegas? Então, gente, isso tudo aí a gente precisa refletir. Então, esse segundo tópico aí, botando o pé na estrada, é só para fazer uma reflexão, tá? Bom, no tópico 3, nós temos lendo as paisagens da trilha, né? Ou do capítulo que seja. Abaixo nós podemos notar aqui, gente, ó, uma fotografia do encontro dos povos indígenas Guarani, tá certo? Bom, por que Guaranis e não outros índios? Bom, gente, poderia ser qualquer outro tipo de civilização aí, tá? Poderia ter sido, por exemplo, os bantus africanos, tá? Ou os aborígenes lá da Austrália. Mas como nós estamos no Brasil, fica mais fácil para identificar. Então os povos guaranis, gente, de tempos em tempos, eles fazem um encontro. Aonde é realizado esse encontro? Lá no Mato Grosso do Sul, que é um estado, gente, maravilhoso, completamente natural. Nós temos lá um grande e único ecossistema que é o Pantanal, tá? Então, sensacional que lá. Então, os guaranis se reúnem lá, tá certo? E fazem lá um trabalho, né, de troca de cultura, de troca de relação, uma inter-relação entre os povos, tá certo? Então eu quero que vocês leiam esse texto, Os Saberes da Cultura Guarani Presentes no Mato Grosso do Sul, tá certo? O que eles passam para o pessoal do estado do Mato Grosso, tá certo? Os ensinamentos da comunidade Guarani em relação à preservação, principalmente a preservação ambiental, tá? A espiritualidade, tá? Então vocês vão ver nesse texto aqui, que é pequeno, não é tão grande, uma série de conhecimentos, uma série de informação, tá? A filosofia tentando entender para poder explicar, tá certo, gente? Bom, tranquilo. Então, o próximo slide aqui agora, o que vai acontecer? Nós temos aqui explorando a trilha. Gente, explorando a trilha, nós temos textos, tá? Nós tivemos o primeiro texto lá falando dos Guarani,
Esse segundo texto é falando da pluralidade, tá? O que é a pluralidade, tá? Pluralidade cultural, tá? A pluralidade, o ato de existir grande quantidade, de não ser único, multiplicidade, né? Diversidade. Então tem uma série de definições que vocês vão ver aqui no texto 2, tá? Gente, no texto 3, nós temos aqui um fragmento, né? Uma citação da obra do Amadou Ampante, um escritor africano, tá? Ele vai dizer que o saber é uma luz que existe no homem, é a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais puderam conhecer e que se encontra latente, ou seja, encoberto, tá? Em tudo que nos transmitiram, assim como o baobá. Há uma árvore grande, né, gente? A maior árvore, uma das maiores árvores do mundo, de origem africana, já existe potencial em sua semente. Então, quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que o ser humano já nasce preparando-se para quê? Para receber a herança dos seus antepassados, o conhecimento. Assim como o baobá, né, ele já nasce forte, grande, porque a herança dele, a genética, né, está na semente, tá certo? Aquela semente que ele vai brotar dali, é uma semente forte, já traz esses elementos da sabedoria, tá? Da passagem do conhecimento. Bom, depois no texto 4 nós temos um fragmento, né, da letra da canção do Oswaldo Montenegro, que é um músico brasileiro, ele fez músicas maravilhosas na época dele, muito bacana, tá? No texto 5, uma citação, né, sobre filosofia do Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco. Ele diz o seguinte, gente: filosofia é mostrar a mosca a saída do frasco de vidro. Ou seja, o que é filosofia? É você orientar a pessoa, orientar os indivíduos, orientar a sociedade, a comunidade, tá? A encontrar, né, seus objetivos, tá? Saber o significado das coisas, ter conhecimento. Então, quer dizer, direcionar, tá? Direcionar as pessoas para o conhecimento, tá? Bom, depois nós temos nesse mesmo texto 5 um fragmento também da letra da música dos Titãs, tá? Essa letra fez muito sucesso, essa música, né? Muito sucesso na época deles. Titãs, um conjunto antigo, foi feito em 1988, foi formado em 88, tá? Então é a letra dessa música. Jesus não tem dentes no país de Banguela. Então eles cantaram isso e cantaram com vontade, tá? Então você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Ou seja, queremos respostas. E quem é que vai dar essas respostas para o mundo? A filosofia, tá ok? Beleza pura. Então, gente, após esse texto 5, né, nós vamos entrar, então, em alguns oferecimentos, né, algumas definições de filosofia. Então, tá aí, vamos iniciar o estudo de um componente curricular disciplinar muito importante, muito interessante, que é a filosofia. Então ele vai explicar o que é filosofia, como é que aconteceu, a palavra filosofia, como é que apareceu, tá certo? Vocês vão ler esse texto, tá? Alguma coisa que está escrita, vocês já sabem, que eu já passei para vocês, inclusive recentemente nós fizemos algumas atividades, falamos inclusive sobre Pitágoras, nós somos, né? Quando Pitágoras é arguído, né? O que é a filosofia, o que é um filósofo, ele diz, né, que a filosofia é ter o que? Amor ao saber, né, ao conhecimento, né? E o amante do conhecimento é o filósofo, ok? Então tá aqui algumas reflexões, algumas passagens da filosofia para vocês lerem, tá? Para poder ir caminhando e chegar até o tópico 5, tá? Antes um pouquinho nós temos um vídeo aqui interessante, quem quiser, né, e puder ver, é interessante, tá? Do mitos ao logos, nós também já vimos esse tema recentemente em atividade que eu passei, tá ok? E finalmente nós vamos chegar no resolvendo o desafio da trilha. Gente, a nossa atividade dessas aulas termina aqui no tópico 5, tá? Então veja só, gente, nesse momento você precisa pensar para expressar conhecimentos, respire fundo e procure lembrar de tudo que foi comentado durante o percurso da trilha até aqui, a diversidade cultural, a pluralidade, tá certo, gente? A filosofia, como é que ela colabora, tá? Qual que é a modificação cultural, né, que envolve o mundo, como a cultura se modifica, né, de região para região, de povo para povo, né? Então essas coisas todas estão aí na trilha para vocês refletirem. Então, o que eu preciso que vocês façam é o seguinte: vocês vão responder para mim a questão 1 e 2,
A primeira fala sobre o conhecimento filosófico, ser importante para o desenvolvimento das pessoas. Se você falar sim ou não, de qualquer maneira, você precisa justificar, tá certo? E a 2, o conhecimento é construído da mesma forma em todas as culturas, gente. Seria a mesma coisa em todas, sim ou não? Mesma coisa, né? Responder sim ou não tem que justificar. Vejam bem, gente, essas respostas vocês vão me dar no formulário que eu vou enviar para vocês, tá? Que vai estar aqui anexo aí, tá? O pessoal pediu para fazer um caderno de bordo, mas isso é foda, porque vocês têm que ficar batendo foto, enviando para mim, aí é complicado. Vocês vão responder isso para mim no formulário Google que eu vou enviar, tá? Logo abaixo aí esse vídeo, tá ok? Então é isso aí, mandem bala, lembrando a vocês, tá? Que é necessário ver os vídeos, tá? Essa atividade que nós estamos desenvolvendo aqui é o caderno, tá? O caderno de apoio. Ele precisa ser todo resolvido, tá? E tem a data que eu passei para vocês de entrega lá. Então é isso aí, no mais, até a próxima. E próxima aula nós vamos dar continuidade aí, essas tarefas da trilha aí, tá ok? Então é isso aí, gente. Tudo de bom para vocês. Daqui a pouco nós estamos de volta. Valeu!